Hoje a gente vai apresentar uma evolução, né, de um produto que a gente já tem corrente e, e uma nova forma de vender esse produto que eu acho bem interessante. Então, eu vou fazer primeiro só uma revisãozinha da parte do Mix Vision e depois, logo em seguida, a gente já entra no produto novo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem, mesmo esquema, vocês podem ir me falando, ou então vocês podem botar no chat aqui a pergunta e o Fabrício vai anotar e no final a gente dá uma geral com o que vocês perguntaram, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro falar um pouquinho da questão do porquê, né, que a gente está com o Mix Vision AI, o que que aconteceu, né? Então, vamos para o nosso histórico, né? A Mix hoje tem mais de 25 anos, ela nasceu em 96, na verdade está com 26 anos já, e a gente tem uma longa experiência, né, nessa parte de telemetria, mas a gente está enxergando o mercado dando uma virada um pouco mais da telemetria para a parte da telemetria com vídeo. Então, as coisas estão começando a ficar. Antes era assim: você tinha clientes que investiam na telemetria e um que o outro que queria a parte de vídeo, né? E hoje parece que a coisa está até meio invertida. As empresas estão chegando para nós perguntando sobre a parte de vídeo e depois elas se dão conta, puxa, mas tem a telemetria também. Acho que não sei se é o mercado, estão puxando e tal, de certa forma está incentivando bastante isso, né? A outra questão é o aparecimento aí da inteligência artificial, ele trouxe um valor muito maior para a telemetria. Então, antigamente a gente tinha só a telemetria como evidência, tinha aquele foco de, tá, teve uma freada brusca, deixa eu entender por que que ele fez a freada brusca, ou uma aceleração, um excesso de velocidade, aonde que ele estava quando teve excesso de velocidade. Teve um acidente, deixa eu ver o que que aconteceu durante o acidente. Então, tinha mais esse foco da parte de evidência. À medida que entrou a questão da inteligência artificial, mudou um pouco, né? Agora a câmera enxerga e identifica comportamentos de risco do motorista, então ele começa a dar alertas na cabine, ele é uma coisa ativa, preventiva. Então a inteligência artificial já entra como um fator preventivo, não apenas para registrar o vídeo, mas realmente para prevenir o acidente, tá? E essa solução, então, ela acaba reforçando muito mais os pilares da Mix, a parte de segurança, eficiência, conformidade e agora a sustentabilidade também. Fabrício, depois a gente atualiza ali que ficou sem a sustentabilidade, é importante também, tá? Não está compartilhando ali. Eu não estou compartilhando a tela? Não. Peraí. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Tá. Beleza. Então, o Fabrício só estava falando aqui que depois você coloca o quarto pilar aqui, que é a sustentabilidade, tá? Uhum. Bom, outra questão que a gente já identificou é a questão do retorno sobre o investimento, né? Muita gente diz, mas essa parte de vídeo é muito cara, será que faz sentido eu investir e tal? E a gente enxerga que colocando o vídeo, o retorno, na verdade, é mais rápido. Por quê? Porque o impacto sobre o motorista é muito maior quando a gente coloca o vídeo. A gente enxerga tudo o que está acontecendo, o fato dele ter feedback direto dentro da cabine acaba fazendo com que os resultados sejam ainda melhores do que a telemetria. Então, isso acaba tendo um retorno maior do que o esperado, tá? Que tipo de benefícios que a gente traz, né? A redução das colisões, os custos operacionais, a segurança, né? E também tem a exoneração, que é o caso que tem um acidente e a gente não sabe se foi culpa do nosso motorista ou se foi culpa do outro. Então, você ter a exoneração também é uma forma de reduzir os custos, porque muitas vezes a culpa não foi do nosso motorista, foi do terceiro que causou o acidente. Então, o vídeo aqui, como evidência, ajuda muito a se proteger nesse sentido. Bem famoso aqui é um caso da Rússia, né, que tem, parece que existe aqui um seguro de vida que é obrigatório para todo russo,
E, e aí as pessoas que estão em situação financeira muito difícil, o cara tá desesperado, vai para frente de um caminhão e se atira para tentar ganhar o seguro de vida. E aí depois fica difícil de comprovar de quem é a culpa. Então, houve incentivo muito grande de colocar câmeras de vídeo nos caminhões lá, justamente para mostrar esse tipo de situação. Então, não foi culpa do motorista, né? Infelizmente, o sujeito lá queria se matar, né? Mas isso serve para qualquer acidente ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? No caso de vocês, tem algum cliente que está interessado em câmeras e o que está fazendo eles buscarem? Acho que é interessante ouvir vocês um pouquinho aqui. Em Anderson, por exemplo, nos clientes de vocês. Olha, os clientes aqui, eles preferem, estão olhando telemetria, questão de fadiga. Mas Aí, por que ele está olhando a fadiga? Claro que é para reduzir o risco de acidente, mas é isso. porque ele está preocupado com o acidente? É porque o seguro está muito alto? É porque a Alexandre. Vale está exigindo? Qual que é o motivo, entendeu? Alexandre, Oi, Rosemary. tudo bem? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Eu vou pegar aqui a oportunidade do Anderson falar, porque eu tenho feito um trabalho junto com os clientes aqui, e Uhum, ele acompanha em parte deles, mas acaba que por estar diretamente ligado às análises, eles não conseguem participar da maioria, né? É um cliente ou certo. outro só. Mas no levantamento de necessidades aqui dos nossos clientes, a gente tem visado bastante a oportunidade com eles e tem sido uma solicitação no geral por questões de legislações, de solicitações também de clientes, dos embarcadores, né? Por oportunidades em relação a um controle de segurança e também por questões de seguro, né? Aqui também no Brasil existe pelo grau de risco a obrigatoriedade de seguro de vida. E Uhum, até que se prove o contrário, por legislação de trânsito, o maior é responsável pelo menor. Então, a questão de visualização, seja na câmera de fadiga, seja nas câmeras de ADAS ou de VDR, o quão rápido tiver as imagens que possa resguardar o dono aí da transportadora e o próprio motorista, isso é primordial, né? E eu uhum. acredito que por essa condição, e até mesmo pelo índice de acidente, é que as exigências têm aumentado, e isso hoje é uma necessidade do público no geral, aí da área de transporte. Então é um pouquinho de tudo, né? É um embarcador, Sim. é um O pouquinho Alexandre, seguro. falando Oi, Mona. aqui, como eu estou trabalhando aqui na área das mineradoras, É a para Vale lá que tem. isso, para transporte de passageiros aqui já é imprescindível, tá? Tanto Vale, Samarco, ou alguns consórcios também já estão exigindo para transporte de passageiros, eles já não aceitam mais o veículo não ter a questão da câmera inicialmente para o motorista, né, para a questão da fadiga, tá? Mas alguns lugares já estão pedindo também a câmera para os passageiros, para monitoramento do interno, né, Uhum, dos ônibus. Então, aqui realmente é assim, é uma coisa que está muito cobrada. entendi. E isso no transporte passageiro é mais recente, né? Mas se a gente observar no transporte rodoviário, isso já é um nível de exigência bem alto, e ele já existe desde 2017, né? Já tem 5 Sim, sim, anos. ele vem subindo, né? Eles Isso começaram a aí, daí que pedir o sensor vem. de fadiga e outras É, coisas e vem. Agora, no início, o transporte de passageiros era muito mais aqueles MDVRs, então é uma câmera burra, ela fica filmando, 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 e o pessoal tem que ir lá e baixar aqueles vídeos via Wi-Fi ou cartãozinho e até tal, porque né? também não era o propósito deles, não era tudo isso que a gente está falando, né? Era mais a questão de security mesmo. Já mudou É, também até o foco, né? Mudou bastante até em relação ao foco do propósito das câmeras mesmo, né? claro, claro. Enfim, tá bom, beleza. Vamos lá, seguindo aqui, né? Os benefícios que a gente enxerga, tem. Isso aqui eu vou compartilhar com vocês, e essa parte da apresentação é exatamente igual à primeira que eu tinha feito, tá? Não tem muita novidade aqui, né? Reduz o comportamento da condição de risco, melhora o engajamento, o desempenho do motorista. Você vai diminuir a gravidade dos acidentes, porque, claro, se eu estou monitorando e ele está dirigindo de uma forma mais segura,
mesmo que tenha um acidente, ele acaba sendo menos grave. Se eu não estou dirigindo tão próximo do veículo à frente, por exemplo, pode ter a colisão, mas ela vai ser bem menor, né? Melhora a retenção dos motoristas, porque eles se sentem mais seguros, reduz o custo de gasto de combustível, desgaste do veículo, muito relacionado com a própria telemetria aqui, né? Aqui tem os custos relacionados a acidentes. Aqui eu já vi alguns clientes dizendo, mas eu tenho seguro. Claro que tem, né? Só que quando você tem um acidente, o seguro vai ficando mais caro, então você acaba pagando de qualquer forma. É uma ilusão achar que o seguro vai pagar. Não, na verdade é o contrário, né? A gente tem que evitar ao máximo acidente para o seguro começar a ficar mais barato. Reduzir a exposição ao risco e os custos operacionais da frota. Que também tem outra questão que é a ociosidade. O veículo batido, né? Ele vai para manutenção e tudo, ele não trabalha. Enquanto ele não está trabalhando, eu estou com ociosidade. Aí o custo operacional da frota vai lá para cima. Tá? Dos clientes, né? Diminui o impacto ambiental, porque realmente se eu estou com um veículo... Bom, existe, claro, a questão do acidente que vai cair dentro do rio e poluir e tal. É um impacto ambiental, né? Mas também o próprio impacto de consumo, de redução, né? Você acaba também melhorando a sustentabilidade. Aumenta a sustentabilidade também do negócio. Por quê? Se eu tenho um negócio que é de risco muito alto, porque os veículos toda hora estão se acidentando, são coisas imponderáveis. Eu não sei quanto que esse negócio vai gastar no mês que vem. Então é muito difícil alguém querer investir num negócio que tem essa variável. Completamente, pode ser que mês que vem seja o triplo do preço que foi esse mês. No momento em que você diminui ao máximo o risco de acidentes, o negócio se torna mais constante, você tem uma previsibilidade do que vai acontecer, se torna muito mais fácil até de conseguir investidores e fazer o negócio crescer. Aumenta a vantagem competitiva, claro, um negócio que rende melhor. Eu posso até baixar o preço do frete ou o custo da passagem. Eu tenho poucos acidentes, eu tenho pouco custo relacionado a isso. E aí eu começo a ser mais competitivo com relação ao outro que não tem esse cuidado e tem todos esses custos associados. A parte da reputação está muito focado na questão dos embarcadores, especialmente Nestlé, Vale, são empresas assim, extremamente preocupadas com a sua marca. E aí, se acontece um acidente, eles vão... Bom, se você é um transportador, eles vão te tirar da lista de transportadores, você perde o cliente. Mas se você é o próprio embarcador, né, aí a questão é mais direta com eles. No caso das empresas de transporte de passageiros, especialmente o rodoviário, né, todo acidente ele acaba sempre tendo um impacto muito grande, a mídia vai para cima, aparece a marca da transportadora, e isso acaba tendo um impacto no sentido dos passageiros começarem a procurar outros meios de se deslocar, seja indo no seu próprio carro, seja indo de avião, ou com um amigo, ou de Uber, ou como for, né? Então, é sempre muito negativo, né, o acidente de ônibus, porque envolve muita gente, ele acaba aparecendo de uma forma mais expandida, né? Bom, aqui são uns cálculos que a gente fez sobre a questão do retorno sobre investimento. Então, a média aqui chega a 10:1 no caso do investimento que tem câmeras, porque era aquilo que eu estava explicando. O fato de ter a câmera faz com que o resultado seja muito maior. O motorista se compromete muito mais. É aquele negócio, se você está sendo filmado, então já muda tudo. Ele começa a ter uma ação muito mais forte do que apenas com a telemetria. E aqui alguns resultados que a gente tem visto, tanto em acidente, seguro, produtividade, manutenção e economia de combustível. Uma coisa que é bacana agora, que a gente vai começar a ter mais e mais clientes com essa solução, a gente começar a criar cases de sucesso com vocês, para ter esses números mais claros, né, dos nossos clientes e poder, é claro, daí usar isso para a gente vender melhor. Fabrício, só um ponto aqui, ficou quilômetro por galão, depois você troca, tá? Uhum. Beleza. A gente ainda não usa galões aqui no Brasil. Beleza. Bom, vamos lá. Agora vamos para o que tem de novo. Então, a gente já conhecia, né, o sistema antigo, que era o C6D, que ele era baseado em
3 câmeras. Então, eu tinha uma câmera voltada para a estrada, uma para a cabine e uma câmera que era a câmera de detecção da fadiga. Nesse sistema novo, ele trabalha com uma câmera dupla, que para quem conheceu o Mix Vision antigo, era como funcionava o Mix Vision antigo. Então, nessa caixinha aqui, eu tenho 2 câmeras, uma voltada para a estrada, a outra para a cabine. E mais o sensor, né, de fadiga, que fica daí apontando direto para o rosto do motorista. Continua o ROT, né, que é aquele dispositivo de assistência ao motorista. Então, não mudou muita coisa, basicamente o que mudou é que eu não tenho mais uma câmera, eu tenho só um dispositivo. Do ponto de vista de hardware, ele é bem mais fácil de instalar, ele se autocalibra, o anterior, para quem instalou sabe que era bem trabalhoso, tinha que calibrar a distância à frente, tinha uma série de coisas para fazer, agora você só instala e ele já sai funcionando. É bem mais simples. Tá? Aqui está mais ou menos a carinha dele, então vocês podem ver que tem uma câmera aqui e outra câmera do outro lado. E ele vai fazer esse tipo de vídeo aqui, né? Então, ocorreu o evento, ele vai filmar a cabine, câmera grande angular, ela pega o motorista e o passageiro, né? E a outra câmera vai mostrar a estrada. E a câmera interna é uma câmera infravermelho para poder pegar de noite, ou normalmente a cabine é mais escura mesmo, então é para esse tipo de coisa. Tá? Tem aqui uma dúvida ou tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, por enquanto. Tá. Bom, aí vamos falar da câmera para a estrada, né? Essa câmera ela faz uma função chamada de ADAS, é Advanced Driver Assistance System. O ADAS faz o quê? Ele detecta eventos através da inteligência artificial e fornece alertas de voz. E esses eventos são 3 aqui. O aviso de colisão, a troca de faixa e a distância de segmento. Tá? O que é a distância de segmento? Aí o pessoal fala que normalmente você tem que deixar 2 faixas, né, entre o... Depende da sua velocidade, tá? Mas se você deixar 2 faixas aqui, tá mais ou menos tranquilo, que você tá a uma boa distância do veículo à frente. Então esse aqui estaria meio perto, né, do veículo à frente. Aí ele começa a dar um alerta, né, dizendo para vocês reduzir a velocidade e se afastar um pouco do veículo à frente. Ao mesmo tempo que ele dá o alerta, o ROT liga e começa a mostrar em quantos segundos você estaria do veículo à frente, caso ele viesse a frear. Então, se esse veículo frear, em 0,6 segundos eu vou bater nele, é isso que ele está falando, tá? Na velocidade que eu venho. Então, que é pouco, né? Então, ele começa a ficar vermelho e começa a falar com o motorista. É bem eficiente isso aqui, ajuda bastante. O pessoal reclama um pouco que ele dá uma distância bem segura, ele pede para você ficar um pouco distante mesmo. Mas é bom deixar claro que isso é importante e tem que deixar mesmo, porque a gente está falando em geral com clientes que estão tratando com alguma carga que por algum motivo é perigosa, é importante, senão ele não estaria investindo num sistema com inteligência artificial. Então, não adianta reclamar, tem que deixar a distância mesmo e dirigir de forma segura, tá? Troca de faixa. Essa daqui é assim, se você não der o sinal e passar por cima da faixa, aí ele vai dizer para você que você está trocando de faixa sem dar o sinal, tá? Funciona perfeitamente desde que tenham as faixas. A gente está tendo experiências bem ruins aqui no Brasil, né? Muitas estradas que não têm faixa, tá pintando, ou então as faixas estão mal pintadas, houve um redesenho da estrada e a faixa está passando pelo meio, e aí ele começa a gerar alguns alertas falsos. Então é uma questão importante de dar uma avaliada. Muitos clientes estão desligando o alerta porque começou a dar muito evento falso. Outro caso ruim é caminhões muito grandes em estradas muito estreitas, né? A gente pegou bastante com o pessoal de cana-de-açúcar. Tem que ver o caso da mineração, às vezes também passam em estradas bem pequenas e são caminhões muito grandes. O caminhão praticamente já está com a roda em cima da faixa. Ele não está fazendo nada, ele só está dirigindo. E aí o sistema começa a gerar os alertas direto. Então tem que fazer essa avaliação, se for o caso é melhor desligar o evento, tá? Eles acham que a gente está só em autobans alemãs, né? Mas a realidade aqui é um pouco diferente. O alerta de colisão, então, é um pouquinho diferente. Você está andando e o veículo à frente, de repente, começa a se aproximar rapidamente de você.
Que nem o caso aqui, o cara está estacionado aqui ao lado, né, da via, de repente ele liga o carro e começa a andar e entra na frente de você. Então, eu identifico que eu estou me aproximando rapidamente, ele gera o alerta e fala com o motorista. Então, isso aqui já é muito mais assim, no desespero, né? Olha, pisa aí no freio porque há um risco enorme de colisão. Então, é eficiente? É que às vezes pode ser que já não dê tempo, né? Dependendo de onde o veículo entrar. Mas certamente é uma boa alternativa ter isso, né? Para ajudar a evitar a colisão. Tá? Dessa parte à frente, tranquilo? Tranquilo. Tá. Vocês têm alguma experiência com isso? Chegaram a usar já o equipamento para saber se isso está funcionando ou não? Como é que está indo? Não. Ainda não, Marcelo? Fizemos um pedido, tá, para chegar a primeira unidade para a gente, Uhum. e a gente vai conhecer o produto. Tá, Já entendi. oferecemos, já orçamos, clientes vários se interessaram, mas a gente, antes de vender, para poder dar um suporte, a gente quer conhecer melhor, por exemplo, uma dúvida, como que ele vai reconhecer a seta? Então vai precisar de um fio monitorando o lado da seta para alimentar o produto, é isso? Sim, ele precisa ser conectado no veículo. Ele pode ser conectado na CAN, se a informação estiver na CAN, ele pega pela CAN. Ou então você tem que pegar do sinal, da seta mesmo. Ok, obrigado. E a câmera para o motorista, essa daqui é a câmera, o pessoal chama de sensor de fadiga, mas já é muito mais que fadiga, ela faz várias coisas. Então essa câmera aqui, ela fica meio no lado, assim, fugiu o nome na coluna do lado aqui do veículo, apontando para o rosto. Aí ela começa a identificar os sinais de fadiga, por exemplo, bocejo, piscada, são aquelas coisas que eu já estou entendendo que o cara está cansado, né? E aí vai dar também um alerta, né? Eu tenho um alerta aqui, deixa eu só compartilhar de novo, porque eu compartilhei sem som. Share sound, isso. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, sim. Alerta de fadiga, por favor, pare para descansar. Alerta de fadiga, por favor, pare para descansar. Tá, para cada um tem um alerta desse tipo, né? Seja do cinto de segurança e tal, cada um tem um alerta diferente. A ideia aqui é dar uma acordadinha no motorista, mas também ele se dá conta que a situação tá complicada, né? A gente tem uns vídeos de uma empresa de gases em que a gente vê que o motorista está exausto, ele está realmente piscando muito pesado, está caindo a cabeça e tudo, e tem um passageiro que é o outro funcionário deles, né, que está do lado, e o sistema dando esse monte de eventos e o cara não faz nada. Ele devia dizer para o motorista, para e eu pego a direção, né? Por que vai ficar assim nessa? Mas não sei, não faz nada, né? O fato é que a gente enxerga, né, a coisa toda acontecendo praticamente em tempo real, né? Então, aqui a gestão deveria tomar uma ação em cima para evitar o acidente. A distração é quando o motorista não está olhando para a estrada e tem velocidade. Então, eu estou dirigindo, é normal olhar um pouco para o espelhinho, tal, algumas coisas, mas eu não posso ficar muito tempo. Se eu ficar muito tempo, aí ele identifica, de acordo com a velocidade, quantos metros ele rodou, né, sem olhar para a estrada e gera um alerta de distração. Pode ser assim, que nem esse cara aqui que está lendo, acho que não sei se é um celular, o que ele está fazendo aqui. Ou pode ser outra coisa, está falando com a pessoa do lado e tal, né? O uso do celular também, isso é bem interessante. A gente achava no início que era só botar a mão na orelha que ele iria falar, né? Mas não. Ele realmente identifica um objeto próximo ao rosto. Inclusive, a gente pegou pessoas que pegam o celular e botam em viva voz para não botar no rosto, né? E ele pega igual, porque ele identifica o formato do celular. Então, a não ser que você deixe o celular sei lá, ou no Bluetooth, alguma coisa assim, realmente não leve ele próximo ao rosto,
Aí, senão, ele identifica sempre, né? O outro é sem cinto de segurança, então identifica que está sem o cinto. É muito melhor do que o sensor de cinto, porque o sensor eles botam pelas costas, né, o cinto, e aqui não tem o que fazer, eu vou enxergar que ele está sem o cinto aqui na frente. O único cuidado do cinto é o contraste. Então, claro, aqui é uma pessoa com a blusa branca, né? Tranquilo, eu vou conseguir enxergar o cinto. Aqui eles pegaram uma moça com a blusa mais escura, mas o cinto é um pouquinho mais claro, então dá para ver direitinho. Mas acontece, né? Se ela tivesse com cinto preto aqui, talvez não desse para ver direito que ela está usando o cinto. O mais comum é a questão da roupa cinza, sabe? A roupa cinza e o cinto cinza, é tudo cinza, não dá para ver. Então, existe essa situação. Mas por isso que é legal que tem um vídeo, né? Então, vocês enxergam no vídeo. Ele gerou um alerta dizendo que ele não está usando o cinto. Ok. Aí você vê, não, mas ele está usando o cinto. Então, é um falso positivo, tá? Outro caso é fumando, né? Então, a pessoa começa a fumar, ele identifica. E o motorista não detectado é mais aquela situação que o motorista não quer ser detectado, então ele costuma jogar um pano, alguma coisa em cima da câmera. Só que o que normalmente acontece é que ele acha que é essa câmera que está filmando. Essa câmera aqui é só o sensor. Quem realmente está filmando é essa câmera interna aqui. Então a gente acaba filmando ele jogando pano, até é uma coisa ridícula. Então, mas de qualquer forma ele gera um alerta, né, dizendo que não está conseguindo detectar o motorista. E isso vai para a base. Também pode ser, ele pode ter cortado o fio, alguma coisa do tipo, se ele quer realmente burlar o sistema, aí não consegue identificar o motorista, ele gera o evento, é uma forma de o cliente, né, e a gente saber que tem algum problema com o sistema, tá? Alerta. Depois o dispositivo de assistência, pode falar. Aproveitando o tema, outras tecnologias, ela tem uma questão de calibração. Tem um motorista que é um pouco mais baixo, tem que calibrar alinhado ao rosto dele, e se você tem um motorista mais alto depois, os alertas já param de reconhecer. A visibilidade desse nosso produto, ele tá legal? Ele tem essa questão de fazer calibrações? Então, existem duas câmeras, né? Essa aqui é a câmera que vai no pilar. Você pode ver que ela é vertical, né? Justamente por isso. Então, foi a que deu o melhor resultado, porque ela pega uma boa diferença de altura, bastante tranquilo, não tivemos problema, tá? Com a câmera que fica em cima da cabine não, do painel, sim, é meio complicado. Você só tem um ângulo meio limitado para passar por dentro da direção, né? Se botar muito para cima, pega a direção, já não funciona. E sim, se a pessoa é muito alta, ele não vai pegar, ou muito baixa, então fica mais crítico. Mas com essa câmera aqui se resolveu isso. Muito bom. Óculos escuro também. Outras tecnologias estavam com problema para o infravermelho ali, a tecnologia que for, ela não estava conseguindo ultrapassar um óculos escuro. O nosso está conseguindo já ou está na mesma linha? Não, inclusive, a gente fez um teste numa mina lá na Colômbia. Ele testou várias, a única que foi aprovada foi essa. Porque realmente conseguia pegar o cara com óculos escuros, inclusive num ambiente escuro. O que Muito bom. acontece é o seguinte, se você está num ambiente escuro e ele ainda continua usando os óculos escuros, fica meio difícil de passar, né? É uma situação meio extrema, né? Existe uma situação um pouco mais complicada com o óculos espelhado. O óculos espelhado tende a refletir o infravermelho, né? Mas a gente testou e funcionou também. Eu não sei se talvez tenha algum óculos muito espelhado, não sei. Não tivemos problema, tá? Mas sempre tem que ficar atento a essa situação, sim. Obrigado, Alexandre. Mas eu diria assim, Olha, comparativamente está melhor do que as outras, então é mais sensível. Uhum. Alguém ia falar teste alguma coisa? Foi feito o teste com máscara também, essas máscaras que usam em mineração de subterrâneo, que pegam um pouco ali a parte do olho, que tampa totalmente a boca? O problema só da máscara é que ele não vai pegar bocejo. Aliás, você tem que desabilitar a parte do bocejo, senão ele fica louco, né? A princípio funciona bem. A gente teve um problema numa máscara de uma pessoal no Peru, mas se você olhar o rosto da pessoa, é meio complicado mesmo. Peruano quase todo é meio índio, né? Ele já tem um olho pequenininho e ele tinha um formato de rosto
que a máscara quase que escondia os olhos dele. Então eu vi gerar bastante falso positivo. Mas era mais assim, como é que eu vou dizer? Em algumas situações ele estava realmente piscando pesado. Eu acho que ele está um pouco mais para exagerar e gerar um falso positivo onde não teve, mas quando tem, sempre aparece, sabe? O que é bom, né? Eu prefiro que ele erre para mais do que para menos. Mas é uma situação, pode ser um pouquinho complicada, dependendo do formato do rosto do motorista. Ah, Tá? não, beleza, obrigado. O fabricante estava nos falando de fazer o contrário, gerar um evento quando o cara não estivesse de máscara, porque tem algumas empresas exigindo o uso da máscara, mas eles ainda não fizeram. A tendência é sair, né? Daí sai uma nova versão e a gente diz, agora tem um outro evento aqui que vai identificar se o motorista está de máscara. Mas eu também já vejo que essa parte da pandemia está um pouco menos complicada, né? Acho que a tendência é que daqui a pouco eu não vou mais pedir para o motorista usar máscara. Acho que ainda vai um pouco os motoristas de ônibus, né? Ainda estão pedindo, mas certamente o motorista de transporte não, né? Cada vez menos. Mas foi boa pergunta, muito boa. Tá? Aí esse aqui parece um Apple Watch, né? Essa caixinha. Ele vai acender aqueles eventos aqui, né? Esses aqui, exatamente esses. Então ele é um adicional. Além da voz, acende o displayzinho. Então tenho bastante retorno, né, para o motorista dos eventos de inteligência. Tá? Deixa eu falar do vídeo aqui. Só mais uma coisa que sempre é bom lembrar. Então, ele tem todos esses eventos de inteligência artificial, mas ele continua pegando os eventos de telemetria também. Tá? Então, se você programar, quando vocês programam um evento de telemetria, tem aquela caixinha, né, que diz se quer que mande o vídeo. Se você programar freada brusca e botar o tique ali, o vídeo vai subir também. Então, ele tem esse agregado, ele pega os dois tipos de evento, tanto os eventos de telemetria quanto os eventos da inteligência artificial. Tá? Isso é um ponto importante. Por quê? Porque se vocês estiverem concorrendo com alguém que está vendendo só a câmera, uma Intelbras, uma coisa assim, ele não tem os eventos de telemetria, ele só tem os da câmera. Então a gente tem aqui um ponto bem forte ao nosso favor, tá? Alerta. Alexandre, só para eu não perder o ponto aqui, eu não sei se vai ser falado lá na frente, mas essas parametrizações que são feitas, por exemplo, a velocidade que vai ser gerado o evento, ou o tempo de distração do motorista que vai gerar o evento, esses parâmetros, eles são fixos, eles são ajustáveis, como é que isso funciona? Eles são ajustáveis, porém eles são ajustados ainda dentro de uma ferramenta especial do fabricante. Não está disponível na plataforma. Na plataforma, o que você consegue ajustar são os eventos de telemetria, então o limite de velocidade é 80, coisas do tipo, né? Mas os eventos de inteligência artificial, eles vão vir no firmware do dispositivo, e a gente hoje tem acesso e consegue trocar, mas infelizmente vocês vão ter que abrir um chamado e a gente vai ter que trocar para vocês por enquanto. Uma promessa aqui da Mix é de começar a colocar esse parametrização dentro da plataforma, para que vocês tenham acesso direto. Tá? Sua pergunta é muito importante para o produto que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho. Guarda ela que a gente vai falar de novo. Mas, bom, por quê? Porque essa parte da inteligência artificial já foi bem calibrado, então mais ou menos já vem tudo certo. Claro, pode ter uma exceção, mas eu não vejo ter que mudar muito, né? Então, o que que é uma piscada pesada, esse tipo de coisa, ele já sabe. O que que é distância de segmento, tudo mais ou menos já está bem parametrizado. O que vai vir na frente aqui, não, aí se torna importante a tua pergunta. Tá? O videozinho eu não vou passar, porque eu já passei da outra vez, e eu vou mandar para vocês podem ver com calma. Essa parte aqui também é a mesma que já tinha da outra vez, né, do C6D, é igual. Quer dizer que vocês podem ver os vídeos em vários lugares. Eles vão aparecer aqui no histórico de viagens, no InfoHub, né, na viagem aqui quando a gente faz a reconstituição da viagem. Então, em vários pontos eles aparecem. Não nem está aqui, mas nos relatórios também, em alguns relatórios de eventos e tal, já aparece a caixinha, né, com a câmerazinha para vocês poderem clicar, tá?
O InfoHub é um dos mais interessantes, porque você vai colocar aqueles eventos críticos aqui. Então, aparece já a câmerazinha, eu já posso clicar. No próprio InfoHub eu já consigo mandar um e-mail, fazer um monte de coisa. Então, para uma torre de controle, é super interessante ter isso aqui. Tá? Também aparece aqui no Trip Timeline, né? No histórico. Bom, a outra questão também é o seguinte, o vídeo que sobe é um videozinho de 8 segundos, que é alguns segundos antes, outros depois do evento. Ah, mas foi um acidente, alguma coisa assim, como é que eu posso fazer? Então, você pode vir aqui no Trip Timeline, né? Pedir para baixar o vídeo. Aí, assim que ele tiver sinal, ele vai, na verdade, subir o vídeo, né, para a plataforma e ele se torna disponível. Vocês recebem um e-mail com link e podem baixar o vídeo. Aí vai subir videozinhos de 2,5 minutos, tá? São bem maiores. Ah, mas eu quero 5 minutos. Aí você vai pedindo vários vídeos. Pede 2, 3, 4 e ele vai somando todos. Você pode depois agrupar. Por que não vídeos maiores? É porque senão ele levaria muito tempo para transmitir. Então, a gente optou por... Você vai ver que um vídeo de 2,5 ele é bastante longo já. Mas a gente optou por você ir fatiando e pegar os pedaços, né? E somar o vídeo que você queria. Tá? Essa parte da implementação é exatamente a mesma que já tinha antes, não houve alterações. Outra coisa bem bacana, né, no Mix Mobile, no aplicativo, os vídeos aparecem também. Então, se você tiver o aplicativo, isso aqui para mostrar para o cliente é super bom, tá? Tem o aplicativo, faz alguns eventos, vai aparecer a câmerazinha, você mostra aqui na tela do celular. Uma coisa que acaba impressionando bastante. Tá? E também no MyMix. Então, Fabrício, Oi, Ali. depois troca aqui, que esse aqui é o MyMix, tá? Uhum. Aqui é o mobile, aqui é o MyMix. O próprio MyMix, né, para o motorista também aparece na hora de fazer a reconstituição das viagens, também aparece a câmerazinha e ele mesmo pode olhar os vídeos do que está acontecendo, do que aconteceu, na verdade. Tá, aqui tem os depoimentos, também não vou ficar muito tempo, um vídeo demo. Beleza. Bom, então o que mudou, na verdade? A gente saiu de um equipamento, que era o C6D, está indo para o AD+. Basicamente, ele tem uma câmera dupla, tá? Mas é que ele tem uma coisa a mais que eu vou falar para vocês, que ainda não foi lançada, mas está aí, tá aí pronta para sair. O AD Plus permite botar mais uma câmera. Então, adicionalmente essas duas, ele tem uma entrada adicional. A gente ainda não habilitou isso porque ela não está sendo suportada nesse momento. Mas para um cliente que precise de uma terceira câmera, ele é uma solução muito boa, porque ele tem um custo-benefício bem interessante. Os concorrentes todos estão usando sistemas de 4 câmeras. Quando o cliente pede 3, ele paga por uma caixa super cara, que suporta 4 câmeras, né? E só botam 3. Então, se você tiver um cliente com 3 câmeras, e foi o caso, por exemplo, das empresas de gás, a gente está vendo isso, é um bom caso de uso, se torna bastante competitivo, tá? Bom, até aqui tranquilo? Posso seguir? Pode sim. Pode sim. Tá bom. Só para vocês saberem, essa caixinha aqui é do modelo antigo, tá? Do C6D. Pode ver que ele só tem uma câmera, né? Não tem a câmera interna. O que é o Mix Vision AI Standalone? A ideia aqui é a seguinte. Hoje, o Mix Vision ele é como se fosse um escravo do Mix 4000 ou do FM. Então, eu preciso ter o computador de bordo para poder fazer ele rodar. Só que essas caixinhas elas já têm GPS dentro delas. Então, a gente se deu conta que para alguns mercados não precisaria ter o Mix 4000 ou o FM. Então, a gente está lançando ele sem o Mix 4000 e o FM, por isso do standalone. Tá? Quem que pode se interessar por isso? A gente acha que assim, quem está preocupado com segurança, com a segurança mais básica, né, não vai ter a leitura da CAN do veículo e tal, mas que a parte da eficiência, né, consumo, manutenção não é crítica para eles. Alguns exemplos aqui que a gente viu, né?
Frota terceira, então tem um agregado, transportadora de um embarcador, o produto de baixo valor agregado está sendo levado por caminhões muito velhos. Então, estava falando com uma empresa de cimento lá no México, agora há pouco, né? E a gente começou a discutir com eles, e eles disseram assim, não, estou super preocupado com a segurança, porque tem um acidente e tal, leva a minha marca e tudo. Mas eles usam transportadoras terceiras. E os caminhões são o que há de velho, coisa assim de 10 anos, 12, 14 anos para cima, vários sem CAN. Então a gente começa a se questionar, puxa, eu vou colocar lá um Mix 4000 para ler a CAN e tudo, ele nem tem CAN. É terceiro, ele não está preocupado se o cara está gastando mais ou menos, porque o combustível não é dele, é de um terceiro, se é manutenção e tal. Mas ele está preocupado com a segurança. Então começa a fazer sentido ter um produto que seja só a parte da câmera com GPS, né? Para eu não ter, eu não tenho toda a precisão, né, da CAN, mas eu consigo fazer um nível de segurança básico e ainda tenho as câmeras com a parte de inteligência artificial. Outro perfil que a gente está enxergando, o subcontratado. Então, chamei de subcontratado, mas você pode pensar operações tipo do Uber, onde você tem pessoas trabalhando para você que não são funcionários da empresa, promotor de vendas, inspetor, auditor. É bem um perfil assim que esse pessoal que todo trabalha para uma seguradora, por exemplo, e tal, e não são funcionários da seguradora. São terceiros, né, que fazem aquele trabalho, ganham dinheiro por inspeção que eles fazem, por auditoria de seguro e tal. Ganha o dinheiro dele e vai embora, mas eu estou preocupado com a segurança, porque ele está levando a marca, né? Mas eu não estou preocupado se ele está gastando mais, se está com manutenção ou qualquer problema desse tipo. Então, acabo indo mais para essa parte de vídeo, tá? Uma outra que apareceu também meio subcontratado, tem uma empresa que a gente está conversando que eles têm ônibus e ônibus de fretamento, essa é a ideia, né? São micro-ônibus. Só que esses caras, eles são motoristas autônomos trabalhando para ele. Então ele contratou, ele fez tipo um Uber, assim. O pessoal trabalha, fica disponível através de um aplicativo lá e vai fazendo as atividades que ele diz. Olha, precisa pegar os funcionários aqui, entregar ali, esse tipo de coisa. Como não é um funcionário dele, ele não vai colocar ali um Mix 4000, tipo de coisa no micro-ônibus. Mas vários dos embarcadores estão exigindo, ok, mas eu quero câmera, eu quero ver se tem fadiga e tal. Então ele está querendo colocar essa solução e faz sentido nesse caso ser o standalone, né? E frota leve, por que frota leve faz sentido? Bom, frota de vendas, legal. Claro que eu estou preocupado com consumo, manutenção, sim, eu estou. Mas muitas vezes você pega o veículo e já está embutido o plano de manutenção, você loca o veículo já com plano de manutenção. A parte do consumo é importante, mas já é um carro leve, ele já consome muito menos. Eu não tenho como justificar grandes investimentos para reduzir o consumo. Mas na parte de segurança eu estou preocupado. Então faz sentido aqui. E também quero monitorar o veículo, né? Onde é que ele está e tal. Então começa a fazer sentido esse tipo de solução. Na frota de serviços, mesma coisa, né? Então, esses carrinhos aí da Vivo, da Claro, fazendo serviços por aí, né? De forma completamente descontrolada, aí você coloca uma câmera, você sai da água para o vinho, né? Super controle em cima, mas não precisa ter controle em cima da CAN e tudo, eles não querem tanto nível de detalhe, tá? Eu acho que também à medida que a gente lança o produto, vocês vão para o mercado, vão aparecer coisas que a gente não pensou aqui, outros segmentos que a gente não tinha se dado conta, mas foi mais ou menos a primeira ideia, tá, que a gente teve. Aí um comparativo, né? Se eu tiver o Mix Vision mais o Mix 4000, por exemplo, o FM, né? Ou se eu tiver só o standalone. Então, tudo isso aqui tem nos dois. Aqui também tem nos dois. Identificação de motorista, a gente já vai falar como é que é feito, né? Um pouquinho diferente, mas os dois identificam. Daqui para baixo já não tem o quê? Bloqueio de ignição, leitura do barramento CAN, script scans, eventos personalizáveis, tacodata, parte de telemetria técnica de manutenção, jornada de trabalho, suporte ao rotograma falado, satelital, DriveMate, enfim, todas as coisas que são
mais relacionados ao veículo, eu acabo perdendo, né, com essa solução. Tá? Tranquilo até aqui? Uhum. Bom, o que significa isso? Eu vou pegar um dispositivo, por exemplo, o C6D, vou instalar sem o 4000 ou sem o FM. O próprio MixVision é o dispositivo que é rastreado, ele tem um GPS, né, dentro dele, como um ativo. Ou seja, a unidade de câmera não está configurada como dispositivo periférico, ele é configurado como um asset, como um dispositivo. Eu já vou mostrar para vocês como é que é, né? E como é que o motorista se identifica? Ou ele usa a opção padrão, é um motorista padrão, né? Não se identifica, na verdade. Ou ele usa o próprio aplicativo MyMix, que eu também vou mostrar para vocês. Tá? Então, eu vou ter aqui rastreamento por GPS, posições, os eventos de condução brusca, então freada e aceleração através de acelerômetro, e excesso de velocidade através de GPS. Ou seja, é muito parecido com o Mix 2000. E mais toda a parte de inteligência artificial, igual a que a gente viu lá em cima. Tá? Claro que eu não vou ter os dados da câmera. Tá entendido até aqui? A diferença de um e de outro para vocês é clara e vocês imaginam aí um mercado que a gente poderia explorar com esse tipo de dispositivo? Sim. Tem, na verdade, eu acho que tem sim. A gente recebe, às vezes, algumas solicitações de proposta de pessoal interessado em câmeras, mas igual você falou, eles não fazem o controle de telemetria, eles não fazem o controle de combustível ou nada do tipo. Às vezes querem a questão das câmeras ali muito mais por uma questão específica, ou segurança, igual você falou, ou por uma exigência do embarcador. Mas eles mesmos fazem esse controle. Uma coisa importante é que você sempre pode vender a telemetria depois. Também tem isso. Fica a oportunidade, né, de fazer um upsell depois. Então, vende a Depois de câmera, entrar no cliente, tudo fica mais fácil, né? claro, vende a câmera e depois vai avançando. Então, já um pouco mais de como fazer, né? É bem simples como é que ativa o MixVision como standalone. Vocês têm uns passos aqui, né? Primeiro tem que ir na biblioteca e habilitar esse dispositivo móvel, que é o Streamax Standalone. Depois tem que ir nos periféricos e vão aparecer os dois tipos aqui. Daí tem que habilitar qual que vocês estão instalando, se é o AD Plus ou C6D. Eu já vou falar uma questão do AD Plus importante aqui, tá? Depois você vai instalar exatamente como um Mix 2000. Você vai chegar no dispositivo, escolher o grupo de configuração, vai aparecer um grupo de configuração lá do MixVision, né? E é só daí botar aqui o e-mail do dispositivo, ele já está funcionando. Simples assim, não tem nenhum ajuste para fazer. Aí vem a pergunta que vocês tinham feito antes. Ah, mas como é que ficam as configurações? Qual que é o problema, né? Hoje a plataforma não permite eu fazer a configuração no MixVision. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar arquivos com padrões. Então, a gente vai definir, isso aqui é o padrão do veículo leve, esse é o padrão do veículo pesado. E aí a gente manda esse arquivo para vocês. Vocês enviam o arquivo como um arquivo de configuração direto para o dispositivo pela plataforma. Tá? Por enquanto vai ser a maneira de fazer. Claro que a gente compartilha com vocês o que tem dentro do arquivo para vocês saberem, né? Mas a gente vai ficar um pouco mais amarrado em configurações padrão. Mas aí vale lembrar que tipo de cliente que vai comprar esse produto, né? Quem está muito preocupado com detalhe, vai ser porque o embarcador está pedindo assim, 12 km por hora por segundo de freada brusca e tal. Esse cara ele precisa do Mix 4000, não serve esse produto para ele. Ele precisa ele necessita dessa precisão no ajuste, né? Quem está usando o standalone vai estar só preocupado se teve freada brusca, aceleração ou curva. É isso, é muito básico. Não tem muito ajuste ali para fazer, né? Então a ideia é sair já com ele pré-determinado. Bom, uma coisa bacana, apesar de ter que usar uma ferramenta diferente para fazer, ela consegue mandar over the air. Então, a gente pode configurar depois diferenciado. Se a gente vê que alguma coisa mudou, não precisa ir nos veículos, a gente manda tudo remoto.
Como que a gente faz isso? A gente manda para vocês o arquivinho, né, da configuração, você programa ele aqui, ele envia, como se fosse uma configuração normal na plataforma. A única coisa que vocês não têm acesso é dizer assim, não é mais 80 km por hora, é 78 o limite de velocidade, tá? Eu fiquei com uma dúvida aqui que eu pedi para a matriz me confirmar, que eu não vou conseguir responder para vocês, o que que ele faz quando acontece um evento? Eu não sei se ele dá só um alerta, um buzzer, que nem o Mix 4000, né? Ou se ele tem um alerta de voz. Eu vou confirmar isso para vocês. Eu desconfio que é um buzzer, ou seja, fica igual, na verdade, ao Mix 2000, 4000 e o FM. Mas quem sabe é um alerta de voz, né? Então melhor ainda, né? Já daria um alerta de voz para o motorista. Tá? Antes de eu chegar no MyMix tranquilo aqui. Uhum. Claro que aqui vocês têm que pegar um equipamento e fazer esse processo, senão fica muito teórico, assim, né? Mas é só para entender que não é nada do outro planeta, tá? Bom, MyMix. Vocês talvez já tenham se dado conta disso, né? Que dentro do MyMix apareceu a opção de identificar o motorista, tá? Mas aqui vem um passo a passo, né? Então, ativar o MyMix na organização. E aí, na guia MyMix, aparece a opção, que é essa aqui, ó, Driver Identification. Tá? Então, onde eu habilito lá o MyMix, vai aparecer, tem todas essas opções, né? Vai aparecer essa daqui. Eu tô com uma dúvida aqui, eu não sei se é a Mix que está fazendo isso para vocês ou vocês enxergam essa tela. Vocês já tinham visto ela? Eu acredito que não, na verdade. Vocês vão ter que abrir um chamado e a gente habilita para vocês. Mas tudo bem, é só ir lá e botar o Driver Identification. Depois os motoristas têm que baixar, né, a aplicação. Aí a gente tem duas maneiras de fazer a identificação do motorista. Tá? Uma delas, ele pode chegar na hora e aparece uma listinha de veículos para ele, ele escolhe, né, e bota a placa ali do veículo e se identifica. Tá? Eu acho meio arriscado isso, porque ele pode facilmente se identificar no carro errado, porque de repente eu comprei uma frota e vem um reg 1234, 1235, 1236, todos os números sequenciais, né? Então, de repente, a pessoa se loga no veículo errado. Isso é meio fácil de acontecer. Então, eles criaram uma outra maneira, que é você monta um QR Code, né? Coloca no veículo uma etiqueta, e aí para o motorista se identificar, ele vai pela câmerazinha no MyMix e se identifica, que eu acho muito melhor. Tá? Bom, outra opção que a gente viu é a seguinte, eu posso simplesmente criar um motorista padrão, dizer assim, é o Alexandre que dirige aquele veículo. Bem, aí fica sempre o Alexandre, eu não preciso usar o MyMix para se identificar. Mas aí um dia, um colega meu vai pegar o carro por algum motivo, não sou eu que estou dirigindo, daí ele vai entrar e vai se identificar, só para dizer assim, olha, é a exceção, não é a regra, né? Então, dá para fazer esse esquema também. Deixa o motorista padrão e toda vez que trocar o motorista, ou que for alguém que não é o padrão, ele vai lá e se identifica. Tá? Algumas perguntas que nos fizeram assim, vamos supor que eu comecei a dirigir e me lembrei, puxa, me esqueci de identificar, né? E já estou dirigindo. Então, o que que você faz? Você se identifica, não importa, no meio da viagem, ele vai identificar que aquela viagem é sua e vai pegar ela inteira para você, não tem problema nenhum. Outra questão, eu estou dirigindo e me dei conta que eu marquei no veículo errado. Né? Simplesmente você marca no veículo certo, ele vai, como você está dirigindo, né, ele está em viagem, ele vai marcar essa viagem para você. A não ser que o outro veículo esteja em movimento, não vai acontecer nada com o outro veículo, então não deve dar problema nenhum. Tá? Ainda assim, eu sugiro a ideia do QR Code, que eu acho que é muito mais segura. O que vocês acharam disso? Na prática, vocês acham que funciona? Funciona assim, Alexandre. Tá. Bom, beleza. Aqui é mais detalhes de como que usa o aplicativo.
Depois o resto ele vai funcionar igual ao MyMix que vocês já conhecem, né? Bom, beleza. É isto. Tem outra questão que eu ia falar do AD Plus. Sim. A gente testou esse produto, o standalone, né? Ele está funcionando perfeito quando é o C6D. No AD Plus a gente encontrou alguns bugs, então a gente pediu para a matriz resolver isso. Tá? Então, apesar de que funciona, tá? Se vocês ligarem, vocês vão conseguir configurar o AD Plus como standalone. A gente sugere não fazer isso nesse momento. A gente vamos esperar eles resolverem esses bugs para a gente lançar o AD Plus com o standalone. Tá? A gente ainda tem bastante C6D em estoque, a gente pode trabalhar com ele por um tempo, sem problema nenhum. E a gente tem certeza que em breve esses bugs vão ser resolvidos, né? A gente vai poder usar o AD Plus também como standalone. Uma outra característica dos dois aqui que tem que ficar meio atento, eles são praticamente computadores, então eles demoram um pouquinho para fazer boot, para ligar. Quer dizer que quando você liga o veículo, mais ou menos 1 minuto depois é que ele começa a realmente rastrear. Tá? Diferente de um FM, de um 4000, que é instantâneo, né? Já ligou, ele já está rastreando. Então tem que levar isso um pouquinho em conta. Aliás, já é um caso de explicar para o cliente antes, né? É assim que ele funciona. Porque senão ele vai ficar reclamando. O cara saiu, andou 2, 3 quadras e só daí que ele pegou, né? Mas é normal, ele leva um tempinho para ligar e aí para frente ele começa a funcionar. Muitas operações isso não é problema nenhum. Os veículos estão aquecendo, se é um ônibus, está enchendo a suspensão, tem outras coisas que eles fazem antes de sair, né? O caminhão normalmente vai ser carregado ou descarregado, então tem coisas por acontecer. Mas se for uma frota leve, é uma situação que vai aparecer mais nítida, né? Então ele vai desligar, quando ele ligar de novo, dá 1 minuto que ele começa a pegar. Então você pega um pouquinho para frente. Tranquilo? Tranquilo, Alexandre. Então tá bom, a gente já tem a D Plus em estoque, tá? Se vocês quiserem testar, é só falar lá com o Marcos e ver como que faz. E aí vamos em frente, né? Vamos vender. Eu estou vendo que o mercado está bem quente nesse tipo de produto. E eu acho que o standalone abre aqui uma outra oportunidade, né? Para a gente explorar em algum perfil de cliente. Ale, deixa eu te fazer Fala, uma Edu. pergunta. Tudo bem? Não vi que você Beleza, estava aí. cara? Como é que você está aí? Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. A informação que eu tive que o produto estaria disponível daqui 45 dias. Não, a gente tem um pouquinho de estoque para fazer piloto, esse tipo de coisa. É que se você fechar um Então, negócio, leva uns dias para o produto chegar. É importação, Edu, mas não, eles têm estoque lá, não tá com falta de peça. Teve falta de peça antes. Acho que a vocês falaram informação alguma está um coisa pouco relacionada a desatualizada. valores disso aí ou não? A gente tem os valores tudo, eu te passo a lista de preço. Tá. Então, tem produto para fazer uma POC, alguma coisa? Tem. Bom, tem muita POC acontecendo, eu não sei o estoque lá, tem que ver, né? Mas tem produto no Brasil, tá? Você tem um Tá. cliente, vamos atrás, vamos fazer. Temos, mas é porque a informação que eu tive que era só daqui 45 dias. Entendi. Eu tenho que entender essa questão aí. Parece que o Oswaldo aí que conversou com a Adriana em relação a isso. E ela falou que está precisando de instalar, falou, daqui 45 dias. Eu estou meio sem saber. Tá. Podia alinhar isso, né? Verificar isso melhor. Tudo bem, eu vejo para ti antes, depois daqui. Mas o que eu sei a gente já recebeu o AD Plus aqui, isso eu tenho certeza, né? Que é o produto novo. Uhum. E a gente tem esse C6D e tem uma importação grande chegando. Ordem de Chegando. grandeza, você tem a lei de valor disso aí? Só uma ordem de grandeza? Em Eu torno prefiro dele. olhar e te mandar direitinho. O pessoal recém recalculou a tabela de preço. Eu mando para vocês a tabelinha daqui a pouco. Tá bom. Para não te dar um valor. Ele tem uma coisa assim, ele tem o AirWatch é um acessório, né? A gente achou ele meio barato, achou que faria mais sentido botar como padrão. Mas claro que se o cliente não quiser, não precisa comprar, né? Uhum. Então ele acaba ficando meio que um pacotinho padrão. A memória dele, a gente está sugerindo usar 128 GB, que dá mais ou menos para uns 10 dias, mas pode botar uma memória maior, de 256. Parece que para a Raizen tem um que outro cliente que está pedindo muitos dias de memória,
Uhum. E aí faz sentido. Mas a memória é cara, é uma memória especial, então não vejo muito sentido de trocar. Então tem algumas coisas que podem variar um pouquinho o preço, tá? Mas eu te passo tudo separadinho, aí você consegue ver ali, Legal. tá bom? Beleza, Ale. A gente vendeu bastante esse produto na América Latina, tá? Para algumas mineradoras, mineração tá pedindo direto isso aí, né? E agora tá entrando em algumas grandes aí de óleo e gás, né? A Halliburton no México pediu, tá bem quente nessas grandes multinacionais, né? Aqui no Brasil, as usinas de cana estão pedindo também, ainda estão meio no namoro, não colocaram, mas eu acho que vão investir. E tem algumas empresas de ônibus rodoviário colocando também. Então, parece que está todo mundo começando a acordar ao mesmo tempo. Quer dizer, Sim. mesmo aquele cliente que você pensa, esse cara é muito sovina, né, não vai investir. Vale dar uma apertadinha porque tá na moda, o produto tá assim, tá todo mundo de olho nisso. Então, vamos, deem uma cutucada aí no mercado, em todos os clientes, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, Legal. tá bom? Muito Show. obrigado, então. Obrigado, Ale. Parabéns pela apresentação aí, cara. Parabéns pela Imagina. solução. Tá? E Um me dá abraço. notícia aí depois. Grande Até abraço, mais. gente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, abraço. Tchau.